Amados, este domingo está sendo colocado diante de vocês como um ponto de virada, um dia circulado num calendário que vocês não desenharam. E o convite é simples e imenso. Recebam o que o céu reservou para vocês. Vocês já sentiram isso, não é verdade? Aquela pressão estranha no peito quando uma semana está terminando e algo em vocês se recusa a deixá-la terminar do mesmo modo como começou. Talvez vocês tenham acordado esta manhã com olhos cansados e uma dor silenciosa que não conseguiam nomear. A dor de alguém que tem sido fiel num longo corredor, sem saber qual porta se abriria. Vocês têm observado outras pessoas celebrarem estações que nunca pareciam chegar ao endereço de vocês. Vocês têm se perguntado no escuro se o nome de vocês ainda estava escrito em algum lugar que importasse. Essa dor não é prova de nada, mas é um sinal que vale a pena escutar. E esta mensagem existe para ajudar vocês a escutá-la corretamente. Se parte de vocês sente que uma estação está mudando, mas não consegue nomear em qual estação vocês estão, o calendário secreto dos escolhidos foi escrito exatamente para esse desconforto, a dor de sentir que algo importa sem saber como ler isso. Ele guia vocês pelas estações recorrentes de uma vida escolhida, para que possam identificar onde realmente estão e por que isso parece tão significativo. Para acessar o e-book, vão agora até o topo dos comentários e cliquem no link no comentário fixado. Depois voltem aqui, porque o que estou prestes a mostrar a vocês vai ajudar a reconhecer o que este domingo realmente está pedindo de vocês. O corpo de vocês tem mantido seu próprio registro da espera, mesmo quando a mente tentava permanecer ocupada. Isso aparece nos ombros que sobem em direção às orelhas no meio da tarde, no modo como seguram o telefone sem atendê-lo, na respiração que permanece superficial durante conversas que vocês costumavam apreciar. Vocês ficam na cozinha enquanto o café esfria e percebem que estiveram olhando para o mesmo azulejo por um minuto inteiro. Sentam-se no carro antes de entrar em casa, as mãos paradas sobre o volante, reunindo uma versão de si mesmos que podem apresentar às pessoas que esperam atrás da porta. Isso é o que uma longa estação faz com uma pessoa. Nem sempre se anuncia como crise. Com mais frequência, chega como peso, como uma fadiga que o sono não repara completamente, como um maxilar que só se destrava no chuveiro, quando ninguém pode ouvir a oração que não tem mais palavras. Nada disso significa que há algo de errado com vocês. Significa que vocês têm carregado esperança por muito tempo, e esperança carregada por tempo suficiente torna-se pesada. Este domingo não pede que vocês a carreguem do mesmo modo. Eis o que quero que vocês guardem, enquanto caminhamos juntos por isso. E quero dizer com cuidado, porque vocês merecem honestidade mais do que merecem empolgação. Um título como este não é um contrato assinado pelo céu garantindo que uma recompensa específica chegue numa data específica. É uma lente, uma premissa devocional, um modo de ler a própria vida. O que ele pode genuinamente oferecer a vocês é reconhecimento. Pode ajudar vocês a ver que o peso que têm chamado de fracasso pode, na verdade, ser o peso final de uma estação que se encerra. Pode ajudar a entender por que certas portas permaneceram fechadas, mesmo quando bateram com mãos limpas. Pode dar um quadro para distinguir a diferença entre silêncio, que significa espere, e silêncio, que significa mova-se. E pode restaurar algo mais quieto e valioso do que o alvoroço, que é a capacidade de receber. Muitos escolhidos perdem essa capacidade antes mesmo de a resposta chegar. Tornam-se tão praticados em se preparar para o impacto que já não sabem como abrir as mãos. Esta mensagem, do início ao fim, é sobre abrir as mãos novamente, sem mentir para si mesmos, sobre o que a fé realmente exige.
Imaginem uma manhã muito comum, porque as viradas quase nunca começam em manhãs extraordinárias. É cedo, ainda cinzento lá fora, e vocês estão sentados à beira da cama antes que a casa acorde. Sobre a pequena mesa ao lado, há um caderno que vocês não abriram por meses, e ao lado dele, um recibo da mercearia e uma luminária com uma lâmpada quente que zumba levemente quando tudo mais está em silêncio. Vocês não estão fazendo nada dramático. Apenas estão sentados ali, respirando um pouco mais fundo do que o habitual, e percebem algo que não sentem há muito tempo. O medo não se foi, mas se afrouxou. É como um punho decidindo, por razões que não conseguem explicar, destravar um dedo. Pensam na semana que vem e pela primeira vez em muitas semanas, o pensamento não parece uma parede. Parece um corredor com luz no fim, tênue, mas real. Não dizem nada em voz alta, apenas percebem. E esse perceber, esse pequeno destravar, é com frequência como um ponto de virada, realmente se anuncia, não com trombetas, mas com um aperto que se afrouxa. Algumas pessoas atravessam a vida inteira sem jamais pausar tempo suficiente para perceber que uma estação está mudando. E o fato de que vocês estão aqui, ouvindo, me diz que não são um deles. Vocês percebem coisas. Sempre perceberam a mudança num ambiente, o peso antes de certas ligações, a paz estranha que chega antes de notícias que não conseguem explicar. Perceber não é superioridade, é simplesmente atenção, e atenção é a porta para o discernimento. Mas perceber sem entender pode tornar-se sua própria exaustão, porque continuam sentindo que algo importa sem jamais aprender o que significa. Essa é exatamente a dor que o calendário secreto dos escolhidos aborda. A dor de esperar sem saber para que a espera serve. Ele ajuda a distinguir se vocês estão numa estação de espera, preparação, encerramento, redirecionamento, reconstrução ou genuíno novo começo, porque cada uma dessas pede algo diferente de vocês. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações e parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vão agora até o topo dos comentários e cliquem no link no comentário fixado. Agora fiquem comigo, porque uma vez que possam nomear sua estação, também precisam enfrentar o que tem lutado contra ela. A primeira coisa que luta contra um ponto de virada raramente é algo dramático. Geralmente é distração usando o traje da urgência. Sentam-se para orar e de repente lembram-se de 3 e-mails. Finalmente têm uma noite tranquila e o telefone oferece 1 hora das vidas de outras pessoas. E a comparação se insinua usando a máscara do entretenimento. E quando olham para cima, a quietude se foi e o peso voltou. A falsa urgência é uma das ferramentas mais antigas contra a vida escolhida, porque mantém vocês reagindo a tudo e recebendo nada. O medo se junta a isso rapidamente. O medo diz que o afrouxamento que sentiram esta manhã foi imaginação. O medo diz que já esperaram antes e foram envergonhados antes, então por que arriscar abrir as mãos novamente? E há uma espécie de lógica nessa voz, porque a esperança custou a vocês algo real. Mas observem o que o medo realmente está pedindo de vocês. Está pedindo que fechem a porta antes que o dia chegue, que rejeitem o presente antecipadamente, para que ele não possa decepcioná-los. Isso não é sabedoria, é uma ferida tomando decisões. E um ponto de virada, mais do que qualquer outra coisa, é o momento em que uma ferida deixa de ter permissão para tomar as decisões. Pensei em José, não na silhueta de um livro infantil, mas no homem. Houve uma manhã específica em que ele acordou numa prisão egípcia, sem ideia de que o dia terminaria num palácio. Ele tinha sido fiel naquela cela por anos.
Tinha interpretado sonhos para homens que o esqueciam no instante em que se sentiam confortáveis novamente. Tinha todas as razões para crer que sua vida havia se calcificado em sua forma final. Então, uma manhã comum chegou, um chamado, uma barba feita, uma troca de roupa, e ao pôr do sol toda a arquitetura de sua vida havia se virado. Mas aqui está a parte que importa para vocês. A virada não começou naquela manhã. Ela vinha se formando por anos no escuro, na fidelidade que ninguém aplaudiu, na interpretação de sonhos para pessoas que esqueceriam seu nome. O dia da virada foi apenas o dia em que se tornou visível. Sua mesa de cozinha, seu deslocamento, seu assento quieto na igreja, seu hábito de fazer a coisa certa quando ninguém está contando, essa é a versão de vocês dos anos de prisão. E se este domingo carrega uma virada para vocês, não será o início da história. Será o emergir de uma história já escrita na fidelidade oculta de vocês. Agora preciso contar-lhes o outro lado, porque um guia fiel conta ambos os lados. Quando um sinal como este é ignorado, nada dramático acontece. E esse é precisamente o perigo. O ponto de virada não pune vocês. Simplesmente passa, e a estação continua, e os ciclos se repetem. Vocês já viveram isso antes, não é verdade? O mesmo argumento chegando num novo relacionamento. A mesma pressão financeira voltando com um número diferente. O mesmo esgotamento recomeçando toda segunda-feira, como se o domingo nunca tivesse acontecido. Sinais ignorados não desaparecem, eles são reagendados. E cada reagendamento custa um pouco mais de paz, um pouco mais de suavidade no coração, um pouco mais da capacidade de crer que algo pode realmente mudar. Com o tempo, uma pessoa pode tornar-se tão acostumada ao corredor que para de verificar as portas. Começam a chamar sua prisão pelo nome de sua personalidade. Sou apenas ansioso, dizem. Sou apenas cansado, dizem. Às vezes, isso é verdade, e o descanso é a resposta real. Mas às vezes essas palavras são uma tranca numa porta que nunca esteve trancada. Este domingo não é uma ameaça. É um convite para verificar as portas novamente, enquanto ainda lembram que portas podem se abrir. Então, eis onde quero reformular o título para vocês, escolhido, porque a virada que ele descreve não é algo acontecendo a vocês de fora. É algo para o qual vocês estão sendo convidados a concordar de dentro. O céu separa coisas, sim, mas receber é um ato, uma postura, uma decisão tomada no corpo e no calendário e na conta bancária e na língua, não apenas nos sentimentos. Se vocês estão prontos para marcar essa concordância de modo simples, convido-os a digitar 888 nos comentários como um sinal quieto de um novo começo. Depois voltem direto para esta mensagem, que seja um pequeno limiar que atravessam com intenção. E enquanto suas mãos ainda estiverem perto do teclado, ouçam isto com clareza. O número não move nada no reino espiritual. É a atenção de vocês que move. Digitá-lo é simplesmente vocês dizendo a si mesmos, por escrito, que não são mais espectadores de sua própria estação. Isso importa mais do que parece, porque a vida escolhida frequentemente emperra não no nível da disposição de Deus, mas no nível da participação humana. Receber o que foi reservado começa com mostrar-se para recebê-lo, totalmente desperto, totalmente presente, não mais meio virado para o lado. Agora vamos para baixo da superfície, porque toda longa estação que não se vira tem duas camadas, as circunstâncias externas e o padrão interno, e a segunda é aquela sobre a qual ninguém os avisa. As circunstâncias podem ser genuinamente difíceis. Não vou insultá-los fingindo que suas contas, seu diagnóstico, sua solidão ou sua situação familiar são imaginários, são reais. Mas sob as circunstâncias reais, há geralmente um padrão quieto, mantendo a estação presa no repetir.
E nomeá-lo sem vergonha é onde a virada realmente começa. Para muitos escolhidos, o padrão é este: aprenderam a sobreviver permanecendo fechados. Em algum lugar ao longo do caminho, provavelmente depois de uma decepção que atingiu mais fundo do que admitiram, o coração fez um acordo privado. Não esperem, e não poderão ficar devastados. Não peçam, e não poderão ser recusados. Não esperem em voz alta, e ninguém poderá vê-los perder. Esse acordo os protegeu uma vez. Foi misericórdia em sua forma original. Mas acordos feitos na dor não sabem quando sua tarefa terminou, e um escudo carregado além da batalha torna-se uma parede que mantém fora a provisão junto com o perigo. Observem como esse padrão opera num dia comum. Alguém oferece ajuda e vocês dizem que dão conta, mesmo quando estão se afogando, porque receber parece mais perigoso do que lutar. Uma oportunidade aparece e vocês encontram a falha nela antes de encontrar a possibilidade, porque a mente foi treinada para auditar cada presente em busca de custo oculto. A oração torna-se um relatório que arquivam, em vez de uma conversa na qual entram, porque falar é mais seguro do que ouvir, e ouvir pode exigir mudança. Nada disso os torna quebrados ou sem fé. Torna-os pessoas cujas defesas sobreviveram à guerra. Mas aqui está o custo. Uma postura fechada não consegue distinguir entre uma ameaça e um ponto de virada. Então rejeita ambos e então as estações se confundem num longo corredor cinzento onde nada tem permissão para chegar. O reconhecimento sozinho não quebrará esse padrão, razão pela qual saber que são escolhidos não é o mesmo que viver como tal. É aqui que o calendário secreto dos escolhidos torna-se um companheiro prático, em vez de uma ideia, porque guia vocês por reflexão, oração, discernimento e decisões diárias, estação por estação, para que possam identificar o próximo passo fiel, em vez de reagir a partir do pânico ou congelar na passividade. Para acessar o e-book, vão agora até o topo dos comentários e cliquem no link no comentário fixado. Depois voltem, porque a próxima coisa que nomeio pode ser a parte mais terna de toda esta mensagem. A mente, o corpo e o espírito de vocês nem sempre concordam sobre um ponto de virada, e aprender a distinguir as vozes deles é uma das habilidades mais práticas que um escolhido pode desenvolver. A mente é uma analista. Quer dados, precedentes, garantias, e vai interrogar a esperança até que a esperança se esgote. O corpo é um arquivista. Lembra-se de cada decepção anterior em músculo e respiração. Então, quando algo novo se aproxima, o peito pode se contrair não porque a coisa nova é perigosa, mas porque lembra algo antigo. E o espírito, quando vocês aquietam os outros dois, frequentemente reconhece coisas antes de poder explicá-las. Uma tranquilidade, um estranho sim por baixo do ruído. O problema é que a maioria das pessoas deixa a voz mais alta liderar, e o medo costuma ser o mais alto. Discernimento não é a ausência de medo. É a prática de perguntar qual voz está falando antes de obedecê-la. Quando o aperto no peito fala, pergunte se está relatando o presente ou repetindo o passado. Quando a mente exige certeza antes do movimento, lembrem-na de que a fé nunca veio com certeza anexada. A virada que este domingo representa não pedirá que vocês silenciem a mente ou ignorem o corpo. Pedirá que deixem o espírito ter um voto. Esse padrão também vive nos relacionamentos e ambientes de vocês, e quero que o vejam sem se tornarem suspeitos de todos ao redor. Algumas pessoas na vida de vocês só conheceram a versão fechada de vocês e podem resistir à versão que está começando a se abrir, não por maldade, mas por hábito. Quando vocês param de se explicar demais, podem chamar isso de distância. Quando param de absorver cada crise, podem chamar isso de frieza. Quando começam a receber em vez de apenas dar, algumas dinâmicas vão oscilar, porque foram construídas sobre o esgotamento de vocês.
Discernimento aqui não é sobre cortar pessoas num lampejo de autossuficiência. É sobre notar quais ambientes permitem que vocês respirem e quais exigem que segurem a respiração. É sobre a sala em que entram e o modo como os ombros respondem antes da mente. Um ponto de virada frequentemente inclui um rearranjo quieto de onde vocês gastam as horas e quem recebe a melhor energia de vocês. Não precisam anunciá-lo. Não precisam confrontar todos. Às vezes, a coisa mais espiritual que farão nesta estação é chegar em casa, sentar-se no quieto e admitir quais salas têm custado a suavidade de vocês. Compreendam a estratégia do que se opõe a vocês, porque raramente parece oposição, parece ruído, parece fadiga que atinge exatamente quando planejaram orar. Parece um atraso que se estende mais uma semana, depois mais uma, até que o atraso se torne a água em que nadam, e vocês esquecem que já estiveram esperando por algo específico. Parece 100 pequenas urgências que são reais, mas não importantes, cada uma legítima, todas juntas, formando uma névoa que mantém o padrão vivo. A genialidade da urgência menor é que nunca pede que abandonem a esperança. Apenas pede que a adiem, e esperança adiada é o cemitério mais comum de vidas escolhidas. Nada dramático precisa derrotar vocês. A vida só precisa mantê-los ocupados o suficiente, cansados o suficiente e distraídos o suficiente para que o dia da virada chegue e os encontre dormindo. Então ouçam isto como misericórdia, não acusação. A razão pela qual esta mensagem está pressionando a atenção de vocês hoje é que a atenção é o campo de batalha. O que quer que possua a atenção de vocês, possui a estação de vocês. E tomar a atenção de volta, deliberadamente, suavemente, é o primeiro ato de receber o que foi reservado. Chega um momento em toda virada quando a negociação termina, e creio que esse momento está sendo oferecido a vocês agora. Vocês conhecem a negociação a que me refiro. É a barganha interna em que dizem a si mesmos que abrirão as mãos depois que o diagnóstico melhorar, depois que a dívida se quitar, depois que o pedido de desculpas chegar, depois que se sentirem mais fortes. Soa humilde. Na verdade, é interminável, porque as condições continuam se atualizando e a abertura nunca acontece. O ponto de virada deste título não é o céu mudando sua agenda. É vocês terminando a negociação. É vocês na cozinha ou no carro ou no quarto silencioso, dizendo algo simples e final. Vou receber agora, no meio do inacabado, com as contas não pagas e as perguntas sem resposta, porque um coração que só se abre depois que as condições melhoram, nunca se abre de fato. Essa decisão não será tendência em lugar nenhum. Ninguém pode testemunhá-la. Mas tudo a jusante de uma vida escolhida se curva em torno desse momento, do modo como um rio se curva em torno de uma pedra que não consegue mover. Vocês podem sentir a verdade disso até agora, o modo como a respiração mudou quando pararam de argumentar com ela. Essa é a virada começando, não ao redor de vocês, mas em vocês. Deixem-me dar uma imagem para carregar através do que vem a seguir. Uma imagem, e quero que fiquem dentro dela comigo. Em algum lugar, imaginem uma carta escrita para vocês há muito tempo. Foi escrita por alguém que conhecia toda a vida de vocês antecipadamente. Cada corredor, cada cela, cada noite em que pensaram que foram esquecidos. A carta foi selada. E no envelope, numa caligrafia que quase reconhecem, uma data foi marcada, o dia em que deveria ser aberta. Não o dia em que foi escrita, o dia em que deveria ser lida. Entre a escrita e a leitura está tudo o que viveram. A carta não esteve ociosa nesse tempo. Foi guardada, protegida, carregada através de cada estação em que vagaram, nunca perdida, nunca aberta cedo, nunca exposta ao clima que borraria a tinta.
Esteve mais perto do que sabiam, numa gaveta da casa em que realmente vivem, por assim dizer, esperando não que fossem perfeitos, mas que o dia marcado chegasse. Isso é o que o título significa por algo reservado. Reservado não significa retido por relutância. Significa guardado por amor, para um dia em que finalmente seriam capazes de lê-la. Agora considerem o que estava acontecendo durante a longa guarda daquela carta, porque a guarda não foi passiva. Enquanto repetiam estações e chamavam isso de fracasso, algo em vocês estava sendo formado que a carta requer. Uma pessoa que não tivesse caminhado pelos corredores de vocês não poderia entender seu conteúdo. A carta está escrita num sentido, numa língua que só o sofrimento de vocês ensinou a ler. Cada decepção que não os destruiu adicionou uma linha de compreensão. Cada noite em que escolheram fidelidade sem aplausos foi uma lição no alfabeto disso. Essa é a misericórdia oculta das longas estações, a parte que ninguém pode ver enquanto está dentro delas. Formação parece estagnação de dentro. A semente sente-se enterrada, não plantada. O prisioneiro sente-se esquecido, não preparado. E a carta senta-se em sua gaveta, tinta assentada, selo intacto, enquanto o leitor é preparado um dia comum de cada vez. Vocês passaram anos lamentando o atraso. Mas, se a carta tivesse sido aberta na estação anterior de vocês, teriam lido como um estranho lê o correio de outra pessoa, reconhecendo as palavras e perdendo o significado. A guarda da carta e a feitura do leitor foram sempre o mesmo processo, visto de dois lados diferentes. E, claro, havia forças internas e externas, trabalhando para manter aquela gaveta fechada. Distração, sacudindo a casa com tanta constância que não conseguiam ouvir a gaveta chamando. Fadiga tornando as mãos pesadas demais para puxá-la aberta. A voz da antiga decepção insistindo que o que está selado porque é má notícia. Parte da oposição era até respeitável. Responsabilidades reais empilhadas sobre a gaveta como caixas num sótão. Obrigações que importavam, colocadas exatamente onde bloqueariam a única coisa que mais importava. E aqui está o que preciso que vejam sobre o selo em si. Um selo não é uma tranca. Uma tranca diz, mantenham-se fora. Um selo diz, guardado para. A cera naquele envelope nunca esteve lá para negar-lhes a carta. Estava lá para garantir que a carta que recebem no dia marcado é a mesma carta que foi escrita, não diluída, não estragada, seu significado intacto. Cada estação que pensaram ser uma tranca era, na verdade, um selo. Cada porta fechada que ressentiram estava preservando algo que teriam gasto descuidadamente se o tivessem recebido cedo. Esse reenquadramento não é um truque de pensamento positivo. É a diferença entre um escolhido que suporta a guarda e um que a despreza. E essa diferença decide quem está de pé junto à gaveta, mãos prontas, quando o dia chega. Agora a imagem se vira, e é aqui que quero que a sintam no corpo. O dia marcado naquele envelope, no sentido devocional desta mensagem, é um dia como este domingo. Não porque uma impressora cósmica carimbou a data, mas porque finalmente foram feitos o tipo de leitor que a carta esperava, e a prontidão do leitor é o que marca o dia. Imaginem a mão de vocês na gaveta. Ela abre mais fácil do que esperavam, porque gavetas que esperam tempo suficiente desenvolvem uma vontade própria. O envelope está lá, o selo está intacto, e quando os dedos o quebram, notem o que acontece no peito, o aperto afrouxando em tempo real, a respiração descendo mais baixo, os ombros descendo de onde viveram por anos. Nada fora da casa mudou ainda. As contas são as contas, o diagnóstico é o diagnóstico, mas o leitor mudou. E um leitor mudado muda tudo o que as palavras podem fazer. Isso é o que um ponto de virada realmente é, na maioria das vezes. Não o rearranjo dos móveis da vida de vocês,
mas a chegada do dia em que finalmente podem ler o que sempre foi escrito para vocês, e ao ler, tornar-se alguém que a estação antiga não pode mais conter. Se conseguem ver a carta, se a imagem pousou em algum lugar real em vocês, então marquem esse reconhecimento simplesmente. Digitem "eu recebo" nos comentários 3 pequenas palavras que combinam com o que as mãos de vocês estão aprendendo a fazer. E depois voltem para mim aqui. Essas palavras não são um feitiço e não movem nada no reino espiritual. São um espelho, um modo de se pegar no ato de abrir em vez de fechar. E o que vocês se pegam fazendo, podem aprender a continuar fazendo. Agora voltamos para a vida real de vocês, porque uma carta lida deve tornar-se uma vida mudada, ou torna-se apenas um momento. As palavras naquela página, sejam quais forem especificamente para vocês, não pedirão admiração, pedirão incorporação. Receber o que o céu reservou nunca seria um evento de espectador. Sempre iria descer do envelope para a segunda-feira de vocês, para o tom de voz de vocês, para o modo como gastam uma hora comum. Então, vamos falar agora sobre o que o retorno parece, porque o escolhido que recebe e depois retorna inalterado apenas segurou a carta, nunca a leu. Retorno não é desempenho. E preciso separar essas duas coisas limpa e claramente antes de avançarmos, porque a vida escolhida é frequentemente sabotada por confundi-las. Desempenho é abrir as mãos para que o céu fique impressionado. Retorno é abrir as mãos porque foram feitas para segurar coisas. Desempenho lê a carta em voz alta para que outros possam ouvir o quanto são favorecidos. Retorno dobra a carta no bolso e deixa que revise quietamente como tratam a pessoa à frente de vocês. A virada de domingo que este título anuncia não é um palco. É um retorno ao lar, do tipo em que ninguém tira fotografias e o pão sobre a mesa é comum. E ainda assim, tudo na casa sabe que algo voltou. Vocês saberão que estão retornando em vez de performar por um teste simples. Retorno produz paz antes de produzir resultados, enquanto desempenho produz ansiedade, mesmo quando os resultados vêm. Então deixem sua virada ser quieta, se quiser ser quieta. Deixem-na ser invisível, se a invisibilidade a mantiver honesta.